Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 60 e 61. No capítulo 60, de 16 de agosto de 1899, continua-se fazendo mãe de Jesus. Jesus continua querendo que lhe faça de mamãe, e fazendo-se parecer como graciosíssimo menino chorava, e para acalmá-lo o pranto, tendo entre meus braços, comecei a cantar. E acontecia que quando eu cantava, parava de chorar, e quando não, voltava a chorar. Eu teria querido deixar no silêncio o que cantava, primeiro porque não me lembro de tudo, pois estando fora de mim mesma dificilmente recordo todas as coisas que acontecem. E também porque acredito que são desatinos, mas a senhora Obediência, sendo demasiado impertinente, não me quer conceder. Basta que se faça como ela quer, se contente ainda que seja desatinos. Eu não sei se diz que esta senhora Obediência é cega, mas a mim parece-me melhor que é toda olhos, porque olha até as mínimas coisas, e quando não se faz como ela diz, torna-se tão impertinente que não dá paz. Então, para ter paz da parte desta bela senhora, obediência, porque, além disso, é tão boa quando se faz como ela diz, que tudo o que se quer, por meio dela, se obtém. Por isso me disponho a dizer o que recordo que cantava. Menino, és pequeno e forte, de ti espero todo consolo. Menino gracioso e belo, tu apaixonas até as estrelas. Menino, rouba-me o coração, para enchê-lo de teu amor. Menino terno, faz-me a mim a menina. Menino, és um paraíso. Ah, me faça ir me divertir no eterno sorriso. Que bonitinha a canção que a Luísa canta para Jesus menino, ali, embalando ele, para consolar, para que ele parasse de chorar. E nesse trecho vai falando ali dessa realidade de ela ser mãe. Essa mãe que cuida, essa mãe que é atenta, essa mãe que é zelosa, que larga outras coisas para poder cuidar desse menino, para cuidar dessa criança, para criar muito mais que essa criança não é qualquer criança, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, que ali estava nesse ato ali que ela estava fazendo de cuidado dele, como sendo sua mãe, cuidando. Aqui a gente pode entender que esse cuidado da vida divina que ela já estava fazendo, cuidar da vida divina, porque a vida divina não é a nossa vida, é a vida de Deus em nós. E ter o cuidado, olhar, estar atento, que o Senhor sempre pede, estar sempre atento, é para não deixar escapar nada para essa vontade divina, para essa vida divina. Então, essa vontade divina que habita, que quer habitar em nós, que também quer essa atenção, que quer esse cuidado. Então, nessa visão que ela narra de fazer esse cuidado como uma mãe que, quando ela estava ali atenta, cuidando, e na hora que ela estava cantando, ele parava de chorar, na hora que ela parava de cantar, ele começava a chorar. Então, eu vejo assim que essa atenção que a vida na Divina Vontade exige, esse olhar que ela exige, porque é uma vida que não é nossa, é uma vida de Deus sendo e existindo dentro de nós e que precisa dessa atenção constante, desse cuidado constante, desse estar ali sempre observando, vendo o que é necessário, o que é preciso,
cuidando mesmo, essa vida de cuidado. Não apenas a gente rezar, pedir, vem divina vontade, reina na minha vontade, vem divina vontade de viver em mim, vem habitar em mim, vem ser, existir em mim, mas não observar se realmente essa vida está de fato se desenvolvendo, está crescendo, está existindo dentro de nós. Então, esse cuidado ali. E quando nós deixamos de cuidar, ficamos desatentos, que é essa questão do desatento, ou vamos fazer outras coisas, ou seja, nos voltamos para a vontade humana, para os cuidados da realidade da terra, da humanidade, essa vida divina ali, ela começa a chorar, ela começa a se movimentar, ela começa a dar ali os sinais de que ela quer o cuidado, ela precisa do cuidado, ela não é para simplesmente existir sem que nós participemos ativamente dessa vida dela dentro de nós. Então é um cuidado ativo, é uma participação ativa, é um estar atento ativamente, não apenas só a intenção. A minha intenção é viver na divina vontade. Então, eu coloco a intenção de viver e ponto, basta. Deus faz a parte dele. Não é bem desse jeito. Claro que a ação real mesmo, concreta, porque está no poder de Deus de realizar isso, de fazer com que isso aconteça. Mas a participação da criatura, ela é fundamental, porque essa correspondência. Então, a gente precisa entendendo de uma vez por toda que a vida na divina vontade é uma vida de correspondência. Não é uma vida ali de mera obediência, pura e simples. Apesar de que o que a Luísa está narrando nesse trecho ela está falando da obediência em escrever, em relatar tudo o que acontecia, tudo que ela experienciava, tudo que ela vivia. Ela tinha ali a obediência, essa senhora obediência impertinente que vinha ali exigindo dela o cumprimento desse dever. E como eu partilhei ontem, que me veio assim na mente de compreender essa realidade da obediência que ela sempre relata nos primeiros volumes, que ainda está, essa obediência ainda está no plano da santidade das virtudes, ainda, depois ela vai ser elevada para uma obediência divina, mas ainda está nos primeiros volumes nesse trabalho da purificação, da consumação das virtudes humanas, ela ainda está ainda vivendo sob essa realidade da virtude, dessa obediência humana, de estar sob a obediência do confessor, do próprio Jesus, de escrever, de relatar tudo aquilo que acontece com ela, todas as experiências. E que ela sentia essa voz, ela sentia essa obediência, eu percebi assim, que eu entendi que era uma voz dentro dela, era ali um movimento dentro dela que levava ela a cumprir com aquilo que era estabelecido para ela. A cumprir com o dever de estado mesmo dela. E o estado dela era um estado de vítima, de estar à disposição. Ela havia entregado já a sua vontade para Deus, já havia dado, já desde o primeiro volume, ela descreve, embora seja um volume de memórias, mas ela já havia entregado a sua vontade para o Senhor, e ele vem aos passos desenvolvendo o trabalho, que é comunicando para ela as verdades, vem trazendo para ela as informações, comunicando as luzes, e exige dela essa atenção, sobretudo em colocar no papel, em escrever, em relatar, essa secretária que relata essas manifestações, essas comunicações, as verdades que ele vai revelando para ela. E então, essa obediência que para ela relata ser impertinente, é essa voz realmente dentro dela ali movimentando, não deixando ela quieta, não deixando ela tranquila, não deixando ela em paz, até que ela cumpra com o que é estabelecido para ela, com o que é ordenado para ela, de escrever e de estar também atenta a observar tudo para poder relatar com fidelidade, com fidedignidade, aquilo que acontece, aquilo que está se desenvolvendo nela, porque ali vai servir para o restante da humanidade, é um depósito que depois vai ser liberado para toda aos seres humanos. Então, a importância, e ela, ao relatar isso, parece, se a gente levar para uma interpretação material, parece que realmente ela cuida de Jesus,
Mas é essa, a gente eleva isso para o espiritual, de compreender que essa vida divina se desenvolvendo, essa vida divina ali que ainda é uma criança, tomando ali os primeiros passos, tomando ali os primeiros experiências, e que precisa, exige muito cuidado, muita atenção, e que para ela ali tinha essa relação da obediência de relatar tudo isso. Então era cuidar, observando, cuidar estando atenta, e cuidar também sendo obediente de relatar tudo, todas essas experiências para serem hoje, comunicadas hoje para nós recebermos essas informações e também assumirmos no espiritual essa vida de observação também dentro de nós, como que Deus está se movendo, como que a divina vontade está sendo dentro de mim, como que está sendo essa vida, porque eu entrego todos os dias a minha vontade à divina para que ela reine, mas é uma vida de consciência, uma vida de observação também da nossa parte, de como que está se dando, como que tem sido essa vida, a vida de Deus em mim, como que eu tenho vivido, como que tem sido comigo, como que tem sido, eu tenho deixado Jesus, né, a vida divina de Jesus, a divina vontade dentro de mim isolada, quieta lá no canto, somente na intenção, vivendo só na intenção, ou eu estou observando, eu estou cuidando mesmo, eu estou nutrindo, eu estou ali alimentando ela, porque assim como uma criança exige ali os cuidados de higiene, também de alimentação, de estar alimentando, de fazer dormir, de descansar, de levar para passear e tudo mais. É uma vida mesmo. Então, é isso que eu tiro desse trecho. Tem muito, muito, muito mais, mas é o que me vem agora. E no trecho 61, que é de 17 de agosto de 1899, Jesus fala da obediência. Então, aqui já vai, o Senhor vai dar uma visão a mais a respeito da obediência. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu Jesus amável: como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? E ele: sabe por que esta nobre senhora obediência é como você diz? Porque dá morte a todos os vícios e, naturalmente, alguém que deve fazer sofrer a morte a outro deve ser forte, valente e, se não o conseguir com isto, se serve das impertinências e dos caprichos. Se isto é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, que é tão difícil que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo. Eis porque esta diligente senhora está sempre em movimento e continuamente vigiando. E se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz até que a alma se prostra a seus pés e adora em silêncio o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa como você diz. Sim, não há verdadeira paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é paz falsa. E digo parece porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes, e se acaba com arruinar-se, porque separando-se da obediência, se separam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Além disso, a obediência mata a própria vontade e a torrentes verte a divina. Tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade, senão da divina. E se pode dar vida mais bela, mais santa, que o viver da vontade de Deus mesmo? Por isso, com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode estar junto o amor próprio, mas com a obediência, jamais. Então, olha que interessante, que importante aqui o que o senhor vem ensinando a respeito dessa senhora obediência, que é aqui eu coloco novamente aquilo que eu havia compreendido, de que é esse movimento, essa obediência, essa senhora obediência, é esse movimento interno que fica cutucando a criatura ali, fica cutucando a alma para cumprir com aquilo que está estabelecido para ela, com aquilo que está no dever dela fazer. Então, Sina Luísa, ela tinha ali o dever de observar a divina vontade acontecendo, sendo, existindo, vivendo dentro dela, e relatar todas as experiências, colocar no papel,
ela não dava paz para Luísa enquanto ela não colocava, enquanto ela não escrevia, enquanto ela não manifestava por escrito aquilo que ela estava vivendo, que ela estava vendo, que ela estava experimentando dessa vida com o Senhor, desse desenvolvimento dessa vida com o Senhor. Então, por isso que é sempre exigido que ela escrevesse na íntegra, ela fosse o mais fiel possível a tudo que acontecia. E quando ela, às vezes, se recusava, ficava até mesmo com um pouco de mimimi para escrever algumas coisas, porque muitas das experiências que ela relata eram experiências muito íntimas, realmente experiências espirituais íntimas com o Senhor, e ela se sentia envergonhada, constrangida de ter que relatar tudo, colocar no papel, que outras pessoas pudessem acessar esses conteúdos, essas coisas que ela viveu, que ela experienciou, mas ao mesmo tempo ela estava nesse dever porque ela via já entregue a sua vontade e ela precisava cumprir com aquilo que ela estava ali no dever dela. E o dever dela era este: ser esta primeira filha, ser esta pequena filha da divina vontade que relataria tudo para depois ser conhecido por todos nós. E ela fala nessa realidade, né, de ser impertinente, chega a ser até caprichosa, porque ela não dava realmente sossego. É aquela voz na consciência que fica cutucando, você tem que fazer, você precisa fazer. E enquanto a pessoa não vai e faz aquilo que é para ela fazer, essa voz não cala, essa voz não sossega, essa voz não dá paz. Então, esse movimento, essa voz interna, essa voz interior, esse movimento interior que não sossega, não deixa a criatura em paz até que ela cumpra com o dever. E é interessante aqui quando o Senhor fala essa voz ela é impertinente, ela ali chega a ser caprichosa, porque ela faz, quando a pessoa está sob a obediência, ela vai fazer não aquilo que ela quer, ela vai fazer o que o outro quer. E aqui esse outro é o Senhor, é Deus, é a divina vontade. Mas até mesmo se a gente levar isso em consideração, em outras realidades, toda a obediência ela está abaixo, ela está debaixo, ela está sob as ordens de alguém. Então ninguém obedece a si próprio. A não ser que a pessoa estabeleça um plano, um projeto e queira ser fiel àquele plano, àquele projeto, e ela se torne obediência ao seu plano. Mas então, assim, ela está sendo, de alguma forma, a obediência está ligada a algo ou a alguém. Não é a si próprio como diretamente, é a algo ou a alguém. Algo que a pessoa mesmo pode ter estabelecido, ou alguém ter estabelecido, ou alguém diretamente. Então, toda a questão dessa obediência leva à morte do eu, leva à morte da vontade da pessoa, da criatura, da vontade humana, porque ela está submetida a de alguém, seja de um chefe, seja de um pai, seja do esposo, seja do padre, independente da realidade, da circunstância, essa pessoa ela vai, se ela realmente obedece, ela vai fazer o que o outro quer. E pode ser que o que o outro queira é o que ela também quer. Então, quando acontece isso e na divina vontade precisa acontecer dessa forma, que a vontade da criatura seja a mesma do Criador, seja a mesma de Deus, então é a vontade humana sendo a mesma vontade divina, o esforço ele é mínimo, porque quando eu quero o que Deus quer, então a nossa vontade é a mesma. Então, não é eu querer o que Deus quer, mas ou melhor, eu faço o que Deus quer, mas eu queria fazer outra coisa. Então, até obedeço, mas a minha vontade é de fazer outra coisa. Mas mesmo assim, quando eu vou fazendo o que o outro quer, e esse outro, né, no caso aqui é Deus, quando eu vou fazendo o que Deus quer, eu vou matando o meu querer aos poucos. Então, quanto mais eu faço o querer de Deus, menos eu faço o meu. E se eu for fazendo, chega ao ponto de que a minha vontade ela se desfaz na de Deus, porque eu passo já não ter mais, a minha vontade já passa a não ter mais vida, porque ela não é exercida. Como ela não é exercida, ela passa a não ter vida. E aí só de Deus. Então eu vou fazendo a vontade de Deus até que a minha não exista mais e passe a ser apenas a dele.
Então, aqui também dá para a gente compreender que essa realidade do compreender, do dom, nessa realidade do gole a gole, do passo a passo, do processo também que a gente vai passando, compreender que isso ele é gradativo, mas que a gente não precisa estender isso ad eterno, ou até o último. A gente a gente pode colocar esse processo, buscar, ter pelo menos a intenção de acelerar esse processo, fazendo mais e mais e mais e mais e mais aquilo que Deus quer. Então, se hoje o Senhor quer o quê? Que eu partilhe, então eu vou partilhar. Ele quer que eu coloque, o que ele está dispondo para mim nesse dia, eu vou obedecendo, então eu vou deixando de fazer aquilo que eu quero, aquilo que mais me agrada, e vou fazendo, correspondendo àquilo que ele quer. Daqui a pouco a minha vontade já não existe mais, e só a dele. Então se torna tão natural fazer a vontade de Deus, que ela passa a ser a minha vontade. E aí é a vontade divina que está realmente no comando e operando dentro da criatura. Então aí passa a ser, quando a vontade divina está reinando, aí é uma vida divina também, porque a vontade divina contém a vida divina. Então aí é uma vida divina que está sendo dentro da criatura, porque já não existe mais ali uma vontade humana em operação, existindo, querendo existir, querendo ser, querendo realizar algo, mas é apenas Deus, apenas a vida de Deus vivendo e acontecendo. O que é complicado, no caso, como o senhor fala aqui, nas pessoas que não vão fazendo, então ela não vai dando morte. Então, porque assim, ela vai, ao corresponder sendo obediente, a essa obediência vai dando morte a todos os vícios, e, e aí ela, né, ele vai falando, então a obediência ela realmente precisa ser forte, precisa ser valente, porque ela precisa matar uma vontade humana. E aí ela vai se servindo das impertinências, dos caprichos para poder fazer com que isso aconteça. A obediência ela precisa ser forte. Para obedecer não é com fraqueza que se obedece. A obediência ela é exigente e ela é forte sobre a pessoa. E aí o que ele vai falando aqui, ó, que essa realidade de dar morte para a vontade humana, ela dá morte também para os vícios, para as próprias paixões. E aí, mas só que muitas vezes parece que está morrendo e daqui a pouco está vivendo, porque aí a pessoa, né, deixa de obedecer. Então ela fica sempre em contínuo movimento, porque ela não pode, essa virtude, ela não pode piscar o olho que a vontade humana quer colocar, colocar-se em operação. Só um pouco. Tive que parar aqui para atender a porta aqui. Até me perdi no que eu estava falando, mas vou encerrar por aqui. Na verdade, eu vou ver aqui algumas perguntas que foi colocado, foi sugerido, com relação maternal com Jesus. Por que Jesus precisa dessa atitude de Heloísa de agir como mãe dele? Para poder, ali, essa relação que eu já falei na meditação aqui, na partilha, espiritualmente ali estar atenta, cuidando, atenta ao desenvolvimento dessa vida de Jesus que era a divina vontade se desenvolvendo dentro dela. Jesus também quer que sejamos todos mães dele, também, porque ser mãe de Deus é ser essas mães que cuidam dessa vida divina que está se desenvolvendo dentro de nós. A virtude da obediência. Como a obediência é personificada no texto e quais são as suas características? Ela é personificada ali nessa realidade de ser alguém que é essa voz que movimenta dentro da luz, e de ser impertinente, de ser caprichosa, de não dar trégua para ela. E aqui ele fala aqui por que ela é descrita como impertinente e caprichosa, porque ela realmente não dá trégua, ela não deixa ela tranquila, enquanto ela não realiza aquilo que ela tem que realizar, ela não deixa ela em paz. Qual a relação entre a obediência e a mortificação dos vícios, segundo o texto? A relação é que, à medida que a criatura é obediente, ela deixa de fazer a sua própria vontade e, com isso, vai matando as paixões, os vícios, porque as paixões e os vícios elas estão diretamente relacionadas com o exercício da vontade própria, da vontade humana.
e quando deixa-se de fazer a própria vontade para fazer a vontade do outro, aí vai dando morte a esses vícios. Porque os vícios e as paixões humanas são descritas como persistentes e propensos a reviver, porque realmente são ali realidades, movimentos dentro da alma que querem ter vida e estão diretamente ligadas à vontade humana. Então, são dentro, são mais do que relacionadas com a memória e com a inteligência, os vícios e os vícios e as paixões, elas estão dentro da realidade da vontade. Então, quando eu deixo de fazer a minha vontade, é uma forma de matar essa paixão, esse vício. Mas só que a vontade humana, ela quer sempre se colocar em atividade, sempre colocar em exercício. Então, por isso que os vícios e essas paixões, eles são muito persistentes, porque a vontade humana é persistente. E a vontade humana também está propensa a reviver. Então, está estritamente relacionado. Qual a importância de substituir a vontade humana pela vontade divina, de acordo com o texto? A importância é toda, é total, a importância de que a vontade humana só leva realmente a crescer nos vícios e nas paixões. E a divina dá morte para isso tudo e traz para a alma virtudes, não apenas mais virtudes humanas, mas virtudes divinas, bens celestiais, que para a criatura, tendo ali as paixões em atividade, ela não toca nesses bens celestiais. Somente através da vida na divina vontade, só através da vontade divina que contém esses bens. A vontade humana não. Como a obediência contribui para uma vida mais santa e alinhada com Deus? Por causa também, né, dessa realidade de quem obedece está dando morte à própria vontade, ao próprio querer. E se está em obediência a Deus, se está obedecendo a Deus, se alinha à vontade dele. A paz verdadeira. Por que a paz alcançada fora da obediência é considerada falsa? Porque é aquela realidade de mentir para si próprio. Então, eu não obedeço, mas eu creio que estou tranquila, creio que eu estou em paz, mas na verdade, no fundo, existe esse movimento lá de que não está tudo bem, não está tudo legal, porque não existe não existe essa. A paz de verdade, ela é real e ela é verdadeira, ela não se reveste de falsidade, ela pode até se revestir de falsidade, mas ela é latente, ela fica emergindo. Então não é uma paz de verdade, é uma paz também falsa. Então é isso. Outras perguntas aqui. Como você interpreta a ideia de que a obediência mata a própria vontade para viver segundo a vontade divina? É exatamente isso. Ela mata à medida que ela deixa de ser, receber ali movimento, dela deixa de receber atividade, ela deixa de ser correspondida. Então, quando a criatura, a alma, não corresponde à sua própria vontade, ela corresponde, ao contrário, à vontade de Deus, ela dá morte à humana. Então, se a humana não está em atividade, ela está ou alcançando ali uma morte, ou pelo menos uma inatividade mesmo. Mas é interessante, importante saber que ou se faz a vontade de Deus, ou se faz a nossa. Ou se faz a vontade de Deus com a nossa. Então, quando se faz a vontade de Deus, mas com a vontade humana, ali a realidade da santidade das virtudes, viver das virtudes. Mas quando se faz só apenas a vontade própria, é uma vida ali mesmo mais infernal do que qualquer outra coisa, uma vida totalmente imersa em paixões e vícios. Mas quando a criatura não dá vida à sua vontade, é apenas a de Deus que existe, então é uma obediência, uma submissão total, completa, de fusão mesmo com a vontade de Deus, então é ali onde passa a existir não mais a vida da criatura, não mais a vontade, não mais a vida da criatura, mas é a vida divina que passa a viver, operar, ser e existir na criatura. Amém, Fiat.